Oi, Mariana, Adriano, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Então tá ótimo. Bom, essa é a Mariana do Parque Tecnológico que vai conversar um pouquinho com você sobre essa questão do contrato do projeto Aerospace Brasil. Eu vou ficar aqui mais como ouvinte, mas qualquer coisa que vocês precisarem, pode me chamar que eu estou prestando atenção em tudo, tá? Obrigada pelo seu tempo, Adriano. Obrigado a você. Consegue me ouvir, Mariana? Sim, sim. Então, eu queria saber um pouco do que é o projeto Aerospace Brasil e como que foi a internacionalização desse projeto. Bom, eu vou comentar um pouco com você o que é que tem um pouco antes desse Aerospace Brasil ser desenvolvido, criado e a gente está numa fase assim, já aconteceu a renovação, mas ele vem sendo renovado desde 2009, né? Então tem uma história muito bacana antes disso. O Parque Tecnológico fez, então, essa parceria com a Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Atração de Investimentos. Ela é uma agência hoje conectada ao Ministério das Relações Exteriores, e ela desenvolve diversos projetos para promoção das exportações de vários setores da economia do país, né? Então, tem projetos na área de indústria, serviços, agronegócio, e nós somos o parceiro da Apex Brasil para a promoção das exportações do setor aeroespacial. Foi assim que nasceu o Aerospace Brasil. O Aerospace Brasil é um branding setorial, assim, a gente usa essa marca para ir para fora do país e levar as empresas. Mas, na verdade, o que existe, assim, além desse branding, é esse convênio, é essa parceria com a Apex Brasil para a promoção das exportações do setor aeroespacial. Esse é um convênio, essa parceria, a primeira delas aconteceu em 2009, foi o primeiro instrumento jurídico, né, vamos dizer assim, que a gente assinou com a Apex Brasil, e ele é sempre um plano de trabalho para 2 anos. Então, a gente vem renovando essa parceria desde 2009, que tem esse objetivo, né, a promoção das exportações do setor aeroespacial. Claro que de 2009 para cá, muita coisa aconteceu, né? A gente está sempre melhorando o projeto, tendo novas ações dentro dele para apoiar as empresas nesse caminho da internacionalização. Tem muitos upgrades assim, em relação à edição de 2009, mas essa renovação, a criação do projeto está dentro desse cenário e a renovação também. Então, hoje o Parque Tecnológico ele é gestor do cluster aeroespacial, que tem, dentre vários objetivos, promover e desenvolver a competitividade das empresas do setor. E isso tem tudo a ver com exportação, isso tem tudo a ver com internacionalização, isso tem tudo a ver com desenvolvimento de negócios internacionais, né? Então, essa parceria com a Apex, ela é uma ferramenta super importante para nós, como gestores do cluster, levar para as empresas, né? Então, parte da criação e da manutenção desse projeto desde 2019 tem tudo a ver com isso. E tem tudo a ver com o fato de que a gente está fazendo um bom trabalho também, né? A agência Apex vê com bons olhos todo o trabalho que a gente fez desde então, por isso a parceria vem sendo renovada desde que foi criada em 2009. Entendi. E quais são os tipos de empresa, quais são as empresas, na verdade, que podem fazer parte, se são empresas privadas ou governamentais ou ambas? Bom, é um projeto, né? Claro que o parque está aqui em São José dos Campos, naturalmente a gente tem historicamente a gente tem uma vocação para o setor aeroespacial. A maioria das empresas estão localizadas, né, concentradas hoje na nossa região, mas
Ele é uma parceria, um projeto que ele está aberto para empresas de qualquer localização, assim, em território nacional. Então, a gente tem casos de empresas em Minas, no sul do país, que também usufruem dos benefícios dessa parceria. E, basicamente, precisa ser uma empresa que atua no setor aeroespacial. Então, ter um CNPJ é a condição para que a empresa participe desse plano de ação e seja apoiada pelo projeto. Entendi. E no caso, quantas empresas hoje fazem parte desse projeto? Hoje, a gente conta com 109 empresas do cluster aeroespacial. Como a gente acabou de renovar essa parceria com a Apex, as empresas precisam aderir, né, novamente ao projeto. Então, a gente está numa fase de recadastrar as empresas no projeto. Mas, só para você ter uma noção, a gente encerrou o convênio passado com a Apex em 2021, com 67 empresas participantes desse Aerospace Brasil, né, do convênio Parque Tecnológico com a Apex. Entendi. E no caso, eu vi no site de vocês que vocês dão curso também para essas empresas. Quais seriam os tipos de curso? Como que eles são realizados? São de forma gratuita para a empresa ou não? Como que funciona? Legal. Eu acho que vale até, assim, um pouco para além dos cursos, comentar contigo o plano de trabalho desses 2 anos que estão englobados nessa parceria com a Apex, né? Então, porque a gente costuma falar muito de feiras internacionais, mas o plano de trabalho não é só isso e tem a ver com a tua pergunta em relação aos cursos, né? Então, o grande objetivo hoje da parceria entre o Parque e a Apex é a promoção das exportações do setor, né? A internacionalização, o desenvolvimento de negócios internacionais. Para isso, a gente tem várias ações distribuídas ao longo de um plano de trabalho até 2024. A gente passa pelas feiras internacionais, depois a gente pode falar sobre isso, mas tem uma agenda de missões comerciais internacionais, que é um pouco menor do que uma feira internacional, né? São agendas mais técnicas, mais específicas. A gente tem uma rodada de negócios online, sempre no final do ano, entre empresas internacionais e as empresas brasileiras do setor aeroespacial. A gente tem alguns estudos de mercado internacional voltado para estudar algum país especificamente ou algum setor. Então, por exemplo, um que está no forno já é um estudo de mercado internacional voltado para a área espacial. Então, essa parte de inteligência de mercado também faz parte do nosso plano de trabalho. E a gente tem, não só o curso, a gente tem alguma parte de qualificação das empresas para exportação, e aí para temas específicos de exportação do setor aeroespacial, legislação, tributação, coisas mais técnicas mesmo, né? Porque hoje, nesse grupo de empresas que eu te falei, a gente tem diferentes maturidades em relação ao mercado internacional. Tem empresa que já está exportando, tem empresa que tem interesse, mas não sabe direito por onde começar, né? Então, a gente precisa ter ações para cada uma dessas maturidades. Os cursos estão mais voltados para essas empresas que têm interesse, mas que não ainda precisam aprender mais, treinar a equipe e tudo mais, mas eles são gratuitos para as empresas que são que são vinculadas, eu não vou usar a palavra associadas, que são vinculadas ao projeto. Não tem custo a vinculação ao projeto, é basicamente a assinatura de um termo de adesão, que a empresa, né, concorda em fazer parte, em colaborar com a gente, assim, é um termo formal, mas aí ela passa a ser participante do projeto, mas não tem custo, a parte dos cursos não tem custo nenhum para ela. A parte das feiras internacionais, por exemplo, considerando a viagem do empresário para fora, aí o custo da viagem é de responsabilidade do empresário, né? Passagem aérea,
hospedagem, essas coisas. A nossa parceria com a Apex cobre os custos de aluguel do espaço, montagem do stand, material promocional. Então, é dividido entre o nosso investimento e o que a gente já considera a contrapartida dos empresários para essas ações internacionais. Mas as nacionais, o curso que eu comentei contigo, os estudos de mercado que eu também comentei, esses não têm custo nenhum para a empresa participar. Entendi. E a dificuldade para você colocar uma empresa no mercado internacional é a mesma dificuldade para uma empresa grande e para uma empresa pequena, ou tem diferença em termos de legislação e importação, no caso? Eu iria além do legislação e importação, tem uma dificuldade que é comum aos dois tamanhos de empresa, que é a empresa entender a internacionalização como estratégia, né? Muitas vezes a gente recebe empresários aqui querendo muito acessar o mercado internacional porque o dólar está bom, né? Tá favorável. E o que a gente defende aqui é que, na verdade, esse trabalho todo, porque é um trabalho, ninguém esconde para eles que é árduo, é burocrático, é difícil, mas que no final compensa, né? A gente defende aqui que isso seja feito de maneira estratégica. Então, por exemplo, que a empresa tenha um responsável por essa área, né? Que a empresa tenha um material promocional direcionado para isso, que a empresa tenha alguém que domine outro idioma, né, para facilitar essas negociações, que a empresa pense na sua produção. Isso é muito importante para o setor aeroespacial, porque grande parte das empresas que estão hoje fazem parte do nosso projeto, elas têm a Embraer como um grande cliente, né? Então, elas precisam saber assim, olha, se eu desenvolver um cliente internacional, a minha produção vai dar conta para além da Embraer, sabe? Tem toda uma análise produtiva também antes de se lançar para o mercado internacional. Eu acho que essa primeira dificuldade ela é independente do tamanho da empresa, porque é uma chavinha que precisa virar na cabeça dos empresários, né? As empresas maiores, em termos de estrutura para isso, elas até já exportam, assim, elas até já entenderam que esse mercado é importante, que é estratégico não deixar toda a sua fonte de receita restrita a poucos clientes, e ela já tem todos esses requisitos de antes que eu te falei, assim, é mais fácil encontrar numa empresa maior, mais robusta, com mais histórico mesmo de mercado, toda essa estrutura de internacionalização, de exportação, né? O nosso desafio principal é mudar a chavinha dos empresários e sensibilizá-los para os ganhos que eles podem ter em relação a acesso a mercado internacional. A gente tem aí de maneira mais pontual dentro do plano de trabalho aqui do Parque Tecnológico, como gestor do cluster, várias atividades, encontros, palestras, workshops para endereçar incentivos fiscais, acesso a crédito para exportação, internacionalização. A gente trabalha pontualmente isso para trazer esse conhecimento para a empresa também. Mas, de novo, o principal ganho é que o empresário mude a chavinha e se sensibilize para o mercado internacional, e aí depois a gente vai ajudando com essas ferramentas mais técnicas, né, de incentivos, de captação de recursos para internacionalização, todas as outras coisas que são mais práticas para que ele tenha os primeiros resultados. No caso de uma empresa brasileira ou estrangeira, é mais fácil você trazer uma empresa estrangeira para o Brasil ou levar uma empresa brasileira para o mercado exterior? Porque eu fiz um curso de logística e sei que a parte aduaneira é bastante complexa no Brasil. É puxado, é bem puxado mesmo. Aqui no parque, a gente chama de
de um serviço de soft landing, na verdade, né? A gente apoia empresas internacionais que estão interessadas em acessar o mercado brasileiro a partir do parque tecnológico, e aí não só para o aeroespacial, assim, a gente tem outros setores que estão crescendo aqui dentro do parque. E quando você apresenta toda a burocracia do Brasil, né, todo o custo do Brasil, que tem muita gente que chama assim, de fato impeditivo, assim, né, para muitas empresas, assim, até internacionais que eu já atendi em feiras internacionais do aeroespacial, quando elas começam a conhecer toda a estrutura, bem desafiador, assim. O que a gente defende aqui maneiras talvez mais rápidas de validar esse mercado, tanto a estrangeira para o Brasil, quanto a do Brasil para fora, antes de você pensar, por exemplo, em instalar uma planta produtiva ou exportar peças para fazer alguma montagem em algum outro país e exportar a partir de lá, a gente defende a validação desse mercado antes, assim. Então, talvez, por exemplo, a busca de um parceiro internacional de distribuição da sua peça, produto, serviço, para você ver se o teu produto do jeito que está é bom, é aceito pelo cliente lá fora, para depois você fazer um investimento mais pesado em expatriar funcionário ou contratar no mercado local, e o mesmo aqui, né? Eu acho que tem ferramentas mais rápidas hoje, inclusive o parque é uma delas, né? A gente consegue dar apoio para empresas que estão em fase de criação ainda estão na ideia e precisam se formalizar e tudo mais. São maneiras mais rápidas de você validar se aquele mercado é bom ou não para você, se ele aceita ou não o seu produto, se você precisa fazer ou não alguma adaptação em relação ao que você está ofertando hoje e o mercado, né? Se existe de fato uma oportunidade antes de você fazer um investimento maior nessa atividade. Do ponto de vista das empresas do cluster aero, para acessarem o mercado internacional, é o processo comum de a grande maioria exporta hoje, né? Que é o que a gente considera o modelo mais básico, o modelo mais inicial de internacionalização, né? Algumas empresas, por exemplo, têm representante fora do país, trabalham nesse modelo de parceiros que eu te falei, tem essa estrutura de exportação, aí acaba ficando um processo mais fluido, mas a primeira vez de todo mundo é sempre muito difícil. Assim, então, a gente consegue, por exemplo, apoiar. Eu lembro de um caso, uma vez, de uma empresa que estava no primeiro contrato internacional dela, de exportação mesmo, e ela tinha diversas dúvidas jurídicas. É o primeiro contrato internacional dela, assim, cláusulas em inglês, ela não sabia se ela estava assinando uma coisa boa ou não. Então, a gente tem uma rede de especialistas no parque hoje, através do que a gente chama de escritório de negócios, que a gente consegue validar, a gente consegue também especialistas, porque não basta ser advogado, né? Tem que entender dessa área, tem que entender do setor. Então, a gente consegue destravar esses desafios para ela e fazer esse caminho ser mais fácil das próximas vezes. Então, não sei te dizer exatamente se eu votaria no que é mais difícil, assim, daqui para fora ou de fora para dentro, né, do caminho internacional, porque os dois são bem desafiadores. Assim, o bom é que a gente tem cases de sucesso para contar, assim, então, por mais difícil que seja o caminho, dá certo. Que legal. E a respeito de exportação de empresas, no caso da Embraer, o que ela traz para o Brasil de tecnologia e o que ela leva para o Brasil, de fora do Brasil, de tecnologia? Você diz em relação à Embraer especificamente, né? Isso, empresas do ramo da Embraer, no caso. A aeroespacial, que fabricam aeronaves e componentes de aeronave.
Hoje, eu comentei com você das 109 empresas, né, que a gente tem no cluster, a capacidade técnica é a mais variada possível. Assim, a gente tem, e consequentemente, são capacidades técnicas que são exportadas, né? Então, a gente tem desde usinagem a serviços de engenharia, a sistemas eletrônicos e aviônicos, a veículos aéreos não tripulados, materiais compostos, pintura. Tem empresas especializadas em todas as áreas, basicamente, né? Peças e partes, enfim. A gente tem casos de cada uma dessas áreas com resultados internacionais. E aí o que eu ia comentar, só um adicionado assim, em relação à Embraer, que você comentou, o quão importante é a imagem dela lá fora e o quanto ela leva um Brasil que exporta aeronaves, né? Então, é uma imagem muito positiva, muito bacana de se ver, assim, que carrega uma imagem de uma base, de uma cadeia produtiva também, que tem toda a condição de exportar também e já faz isso, sabe? Então, a própria exportação da Embraer é um case de sucesso que ajuda muito a gente a ter resultados menores, né? Obviamente, as nossas empresas da base são menores, mas que conseguem ter esse resultado também. Então, em termos de negócios internacionais, hoje a gente mensura só o que é exportação de produto, né? Até por uma questão do Brasil mesmo, o Ciscosev, que era o que mensurava a exportação de serviços, ele foi desabilitado. Então, hoje a gente consegue mensurar o que a gente exporta em relação a produtos. E só para te dar um número, as empresas do projeto, em 2021, da parceria, né, Pequetec e Apex, eu fiz uma colinha aqui, mas elas exportaram 63 milhões de dólares em 2021, e o top 3 de mercados, né, como fala, de destinos, assim, deixa eu pegar minha cola para não falar errado, 63 milhões de dólares, e o top 3 de destinos foi França, Alemanha e Espanha. Dentro dessa linha de todas as capacidades técnicas que eu te falei, só não está incluso os serviços, porque a gente não mensura isso, mas a gente sabe que tem exportação de serviços também dentro desse bolo. Desse bolo não, até o número certamente é maior do que os 63 milhões, porque a exportação de serviços não é mensurada, e a gente exporta serviços também. Entendi. Quero te agradecer pela entrevista, você, a aluna, que recebeu meu e-mail e respondeu rapidinho. Muito obrigado. E a Gisele também. E deixar o canal à disposição de vocês, porque eu achei um assunto bastante interessante e pouco comentado, tanto na imprensa como em grandes revistas aí. Imagina, eu agradeço a oportunidade para a gente que está na linha de frente, né, de um projeto como esse. É muito importante que essa mensagem, né, essa oportunidade chegue para todas as empresas do setor, porque é um projeto aberto para o setor aeroespacial. Então, as empresas que têm esse interesse em exportar e querem usufruir dessas oportunidades todas que a gente tem, elas são muito bem-vindas, né? Então, a gente que agradece mesmo o canal e a oportunidade de divulgar isso para mais empresas, além das que já estão com a gente. E eu estou super à disposição, assim, depois as dúvidas, dados, a Gi me acessa aí super rápido. Te agradeço muito. Eu vou precisar sim, porque sempre tá mudando, as empresas estão mudando, vem tecnologia, vai tecnologia, então é importante ter dados exatos, porque a imprensa não fala disso. A imprensa ela fala mais de burocracia, do quão difícil é trazer algo para o Brasil ou exportar para fora. E é interessante. Na hora que eu recebi a matéria, a pauta, pela primeira vez, na hora já falei, olha, eu gosto do assunto, quero uma entrevista sim, porque é importante.